Olha só, o que a gente tem aqui não é um simples manual, é na verdade um protocolo de sobrevivência. Vamos mergulhar fundo na norma regulamentadora 10, especificamente para alta tensão. É o roteiro que, de fato, separa uma operação segura de uma verdadeira catástrofe. Estamos falando de um ambiente onde simplesmente não há margem para erro. Seguir estas regras não é uma escolha, é a única opção. Pensa comigo, milhares de volts não perdoam a menor hesitação. Ali não há espaço algum para improviso. Então, cada passo que a gente vai detalhar aqui não é só um procedimento burocrático, não. É uma defesa. Estamos entrando numa zona onde a precisão absoluta não é uma meta, é a única condição para todo mundo voltar para casa em segurança. A nossa análise vai seguir a lógica de uma operação segura. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio. Depois, vamos ver como se monta a equipe, como se cria o plano e como se protege a zona de trabalho. Na sequência, vamos falar das ferramentas e da comunicação e lá no final a gente vai conectar tudo para entender por que cada um desses passos é literalmente uma questão de vida ou morte. Então vamos lá. Primeiro passo, definir o campo de jogo. É importante deixar claro que estas regras se aplicam a um cenário muito específico e de altíssimo risco, que são as intervenções em instalações de alta tensão energizadas. Estamos falando das chamadas zonas de risco e controlada, áreas onde a proximidade com eletricidade exige o máximo de controle e cuidado que se pode ter. E para dar uma dimensão do que a gente está falando, o cenário é o sistema elétrico de potência, o famoso CEP. Não é para pensar na fiação de uma casa, viu? Pense nisso como as grandes artérias e veias do sistema elétrico de um país inteiro. Desde as usinas que geram a energia, passando por aquelas torres de transmissão imensas que vemos nas estradas, até chegar nas subestações que distribuem tudo. Trabalhar aqui é atuar no coração do sistema. E claro, onde a energia é colossal, os riscos são igualmente proporcionais. Bom, com o ambiente entendido, vamos para o fator que é, sem dúvida, o mais importante, o fator humano. A NR10 é muito clara nisso. A primeira e mais forte barreira de segurança é ter as pessoas certas, com o treinamento certo para a tarefa certa. A tecnologia ajuda, os equipamentos são cruciais, mas nada, absolutamente nada, substitui a competência humana. Mas afinal, quem é essa pessoa certa? A norma é bem específica. O profissional precisa ser, antes de tudo, formalmente autorizado pela empresa para intervir em alta tensão. Ele precisa ter plena consciência de que vai atuar em zonas de risco. E o mais importante de tudo, tem que possuir um treinamento de segurança específico para o CEP. Sabe, aquele curso básico de eletricista não é o suficiente aqui. É preciso um conhecimento aprofundado, contínuo, sobre os perigos e os procedimentos que são exclusivos desse ambiente. Agora, muita atenção aqui, porque este é um dos pilares mais rígidos da norma. O item 10.7.3, ele é uma proibição absoluta. Não tem espaço para interpretação, não tem jeitinho, é preto no branco. Em alta tensão, o trabalho solitário é proibido. Simples assim, ponto final. Não existem exceções. E por que essa regra é tão fundamental? Bom, essa tabela aqui ilustra isso de forma brilhante. Um trabalhador sozinho está completamente vulnerável. Um pequeno lapso de atenção, o equipamento que falha, não tem ninguém para ajudar. Já uma equipe, ela cria um sistema de segurança humano. Existe supervisão mútua, sabe? Um colega pode perceber um risco que o outro deixou passar. Em caso de acidente, a resposta é imediata. O risco de uma única falha se transformar numa tragédia, ele é drasticamente reduzido. Ok, com a equipe certa formada, passamos para a ação. E no mundo da alta tensão, nenhuma ação começa sem um plano. A improvisação é a maior inimiga da segurança. Cada tarefa, não importa quão rotineira ela pareça, exige um processo formal, estruturado, de planejamento e autorização. E esse aqui é o fluxo obrigatório, passo a passo, sem pular etapas. Tudo começa com a ordem de serviço específica, que diz o que, onde e quando a tarefa vai acontecer. Depois vem a avaliação prévia, o momento em que a equipe e a supervisão analisam todos os riscos ali no local. Com base nisso, eles desenvolvem um plano detalhadíssimo de cada atividade. E, por fim, tudo isso é formalizado num procedimento escrito, um roteiro assinado que vai guiar cada passo da execução. Nada, absolutamente nada deixado ao acaso. Certo, plano em mãos. Hora de ir para o campo. O próximo passo crucial é tornar a zona de trabalho segura. Isso significa neutralizar perigos que, muitas vezes, a gente nem consegue ver. Um dos maiores desses perigos invisíveis é o tal do dispositivo de religamento automático.
Pensa nele como um sistema de segurança da própria rede elétrica. Por exemplo, se um galho de árvore causa um curto, o sistema desliga e, segundos depois, tenta religar a energia, na esperança de que a falha tenha sido só momentânea. Para a estabilidade da rede, isso é ótimo. Mas, para uma equipe que está trabalhando num circuito que deveria estar desligado, um religamento automático é fatal. É exatamente por isso que a regra do item 10.7.7 é tão clara e direta. Antes de qualquer intervenção na zona de risco, é mandatório, é obrigatório desativar ou bloquear todo e qualquer dispositivo de religamento automático que possa afetar aquele circuito. É a garantia de que o que está desligado vai permanecer desligado. Mas veja bem, só desativar não é o suficiente. É preciso comunicar essa desativação. A norma exige que cada dispositivo que foi bloqueado receba uma sinalização bem clara, um aviso visual da sua condição. Isso evita que uma outra equipe que não sabe do trabalho tente reativar o sistema por engano. E essa sinalização toda segue um padrão para garantir que a comunicação seja uniforme e que todo mundo entenda a mensagem. A zona de trabalho está segura, o plano está definido, a equipe está a postos. Agora, o foco vai para a última camada de proteção, as ferramentas que vão ser usadas e a comunicação que vai manter todo mundo coeso e seguro durante a operação inteira. A regra de ouro aqui é: nunca confie cegamente nos seus equipamentos. Tudo aquilo que protege o trabalhador da eletricidade, luvas, bastões, mantas isolantes, tudo mesmo, deve passar por testes elétricos periódicos. São esses testes que garantem que não existem microfissuras ou desgastes que possam comprometer a capacidade de isolamento daquele material. Tá, mas com que frequência testar? A norma é bem prática. A primeira opção é sempre seguir as recomendações do fabricante ou os procedimentos da empresa. Mas e se não houver essa diretriz? Aí, a norma cria uma rede de segurança fundamental. O prazo máximo é de 1 ano. Isso garante que nenhum equipamento passe tempo demais sem uma verificação completa da sua integridade. E por último, mas de forma alguma menos importante, a comunicação. O item 10.7.9 é bem explícito. A equipe em campo precisa ter um canal de comunicação que seja permanente e confiável, seja entre eles ou com o centro de controle. E isso, pessoal, não é um luxo, é uma verdadeira linha de vida. Permite coordenar ações, alertar sobre imprevistos e, se for preciso, pedir ajuda imediatamente. Em um ambiente de alto risco, o silêncio é perigoso. Chegamos ao final da nossa análise. A gente viu passo a passo como a NR10 constrói um sistema muito robusto de defesas para o trabalho em alta tensão. Agora vamos só recapitular os elementos centrais que formam este verdadeiro protocolo de vida. No final das contas, tudo se resume a estes 5 pilares, e eles estão totalmente interligados. Pessoas preparadas, sempre agindo em equipe. Planos detalhados que eliminam qualquer tipo de improviso. Um ambiente de trabalho que foi controlado e tornado seguro. Ferramentas que são confiáveis porque foram testadas. E uma comunicação constante que funciona como uma linha de vida. Juntos, eles formam muito mais do que um procedimento. Eles constroem uma cultura de segurança. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A norma existe, o conhecimento está aí, disponível, e os procedimentos estão detalhados. A grande questão que fica não é se o protocolo funciona, mas sim se ele está sendo rigorosamente aplicado em todos os lugares, todos os dias. Porque no mundo da alta tensão, um protocolo seguido à risca é a única garantia de que cada profissional vai, de fato, voltar para casa ao final do dia.